3 coisas. Eu fiquei encantada com Salvador. Eu era uma paulista, muito satisfeita com minha terra, com São Paulo. Tinha aquele orgulho de São Paulo, uma cidade progressista, desenvolvida, rica, tal. Mas vivia num nível, fechada no nicho de classe média, morava no Pacaembu. E quando eu cheguei na Bahia, eu descobri o universo da cultura popular vibrante dessa terra e da força das raízes de herança africana, do negro com sua riqueza cultural em todas as áreas, principalmente dança, que é a minha área, né? Isso é um fator que a terra me encantou. Outro, a perspectiva da dança, de ter uma terra que valorizasse a minha área e que a área de dança no mundo inteiro é pouco valorizada. É uma arte meio à parte. Não tem. Quando se fala história da arte, se fala em artes visuais, se fala em música, mas não se fala em dança. Raramente. Então, a valorização da dança pela Universidade Federal da Bahia, a criação de uma nova escola, a perspectiva de uma escola que estava surgindo, emergente, era um projeto lindo. E que eu ia fazer parte da construção dessa escola. Isso me encantou. E a última, mas talvez a mais importante, foi que eu me apaixonei por um baiano, que foi Silvio Robato. E engraçado é que eu conheci Silvio nas vésperas de voltar para São Paulo. Foi no dia que a gente fez o ensaio geral para estrear o nosso espetáculo, que eu vim ensaiar para isso. E a Ianca, minha mestra, minha diretora, coreógrafa, chamou o Silvio, que estava chegando da Europa, e falou assim: você pode fotografar nosso espetáculo? E daí, no que ele foi fotografar, nós dois nos apaixonamos de olhar um para o outro. Foi uma coisa incrível. Daí aconteceu isso. E eu que ia voltar, assim que estreasse, como estava descobrindo um novo amor, eu pedi para meus pais: posso ficar mais 20 dias? Daí eu fiquei. E a gente descobriu um ao outro, né? Foi lindo, foi uma relação linda. Então completou o quadro. Eu falei: o que eu vou embora? Não tenho que ir embora. Daí o Edgar Santos me convidou, porque naquela época o reitor, ele tinha uma relação pessoal com as escolas de arte. Então o Edgar falou para mim: você não quer ficar aqui? E imagine, eu ainda não tinha nível universitário, eu ia fazer o curso ainda. E eu fiquei como nível médio, né? Daí eu pedi licença aos meus pais e eles disseram: mas você tem que terminar o seu 2º grau, imagine. Então eu voltei no ano seguinte, aluna do Sofia Costa Pinto, com aquela fardinha. Então eu já era bailarina profissional, tinha um status na universidade e era aluninha do Sofia Costa Pinto. Então, foi muito interessante. Eu caí na Bahia num momento mágico. Um momento que Edgar Santos estava criando a Universidade Federal da Bahia e que ele teve a visão, um visionário,
apesar de ele não ser da área de cultura, ele percebeu a importância da cultura na Bahia, que a Bahia poderia se afirmar nacionalmente e internacionalmente através das artes. E criou as 3 escolas: música, teatro, dança, e já tinha Belas Artes, que era centenário. E essas 3 escolas de arte mais Belas Artes, 3 escolas novas, música, teatro e dança mais Belas Artes, elas formaram uma comunidade de sentido. Formou um caldo cultural muito rico, porque nós trocávamos ideias. E essas ideias estavam efervescentes, estavam pululando, e a gente gostava. Era uma forma de prazer e convívio social misturado com trabalho, com arte. Então, você planejar fazer um trabalho com um músico era um prazer, era como se fosse fazer uma farra e beber para planejar isso. E eu era muito novinha. Quando você é jovem, você absorve tudo mais facilmente, sem preconceitos, sem posturas retrógradas, sem oposições, de peito aberto. Quando veio o golpe de 64 e a ditadura, nós tivemos que nos unir para nos defender. Então a gente fez um elo mais forte ainda. Lutamos contra a ditadura e contra a censura, contra eles quiseram nos calar. Por exemplo, eu participei da primeira Bienal da Bahia, que foi em 66, 2 anos depois do golpe. Ainda não teve censura, mas o seguinte, Bienal 68, já foi censurada, já prenderam, já bateram, já destruíram obras de arte. Surgiu então um movimento na Bahia, um movimento muito forte nos anos 60, que foi um movimento de vanguarda, de gente muito criativa, gente que, resultado dessas escolas de arte, resultado desse trabalho que se desenvolvia integrado das linguagens. Então, o tropicalismo é um resultado disso tudo. E eu, como dançarina, me tornei coreógrafa e comecei a criar espetáculos fora do padrão. Eu já não queria mais dançar dentro de um palco italiano, eu achava um espaço limitado, com um público de elite. Daí eu queria ir para as ruas, eu queria ganhar outros públicos, outros espaços. Eu convivia com o Silvio, arquiteto, então eu tinha um domínio do espaço, da organização conceitual e estética e formal dos espaços. Coreografia é a organização de espaço através do movimento corporal. Então eu precisei sair do palco, e isso era excepcionalmente novo para o Brasil todo. E o fato de eu não ter dinheiro, não poder viajar, não conhecer o que estava se fazendo no exterior, havia muito pouca comunicação, não tinha internet, eu não sabia o que estava fazendo lá fora. E isso foi ruim e foi bom. Foi ruim por falta de informação, mas foi bom porque, por não saber, eu tinha liberdade de criar sem modelo nenhum. A dança, ela não precisa de uma literatura para se expressar. Ela não precisa nem de tema para se expressar. Tema que eu digo narrativo. O tema da dança pode ser a própria linguagem da dança.
uma dança abstrata. Digamos, os elementos da dança. A dança é feita do quê? De tempo e de espaço. Através do movimento, ela cria formas. Então, ela pode trabalhar com forma, tempo, espaço, abstratamente, sem significar nada. O movimento pelo sentido do movimento em si, pelo fluxo, pela dinâmica do próprio movimento. E a relação entre um bailarino e outro, e a relação do espaço entre si. Então, ela seria uma dança pura. Eu não faço isso. Só fiz um espetáculo assim. Um único, porque eu queria experimentar um tipo de linguagem que seriam corpos se encaixando e carregando uns aos outros, uma engenharia e uma arquitetura de corpos. Foi o único, e que tanto que eu chamei uma coisa experimental, que era um espetáculo para experimentar, trabalhar a linguagem. Mas eu pessoalmente, gosto de dançar interpretando narrativas. E gosto de me inspirar em literatura. Já fiz Os Sertões, baseado em Euclides da Cunha, estudei, passei meses sozinha, sem bailarino nenhum, só estudando Euclides da Cunha. Hoje se reconhece, mas na minha época não se reconhecia meu trabalho de pesquisa artístico. Então, eu era meio alternativa dentro da universidade, porque a pesquisa que eu fazia não era uma pesquisa com método acadêmico universitário, era uma pesquisa espontânea. Daí, o professor Calazans me indicou livros e livros para eu ir procurar no Instituto Histórico Geográfico. Eu fui lá, passei meses estudando lá. Depois ele me indicou literatura do cordel, comecei a estudar cordel, todos os cordéis que se referiam a Canudos, a Guerra de Canudos. Então eu saí de Euclides da Cunha para a literatura de cordel. Então isso é a minha ligação com literatura, né? Meu pai é um poeta concreto. Ele lançou um livro quando fez 80 anos, Caminho. Daí eu fiz um espetáculo em cima de 18 poemas dele. Cada poema era uma forma de interpretar e encomendei música. Para os Sertões também encomendei música com Lindenberg e Cardoso. E para esse também encomendei música. É muito especial você ter uma música composta especialmente para aquilo, né? Fiz um espetáculo em cima de um texto de Carlos Petrovich sobre fome, sobre o sertão. E por aí foi. Eu sempre me inspirei, sempre não. Teve alguns espetáculos meus. Eu fiz um espetáculo que nós criamos um texto, Dona Cláudia, que era um espetáculo feminista, o único espetáculo feminista que eu fiz, em que eu e uma atriz, que é minha irmã, nós escrevemos o texto junto com colaboração do elenco das bailarinas. E o texto é todo escrito, tem uma dramaturgia em cima dos estereótipos do sonho da mulher machista, a mulher que se coloca submissa ao homem machista. Então a gente faz todo um jogo disso, mas a dança diz coisas que a linguagem não diz, que o movimento. Então eu faço esse jogo entre o que a palavra pode dizer e o que a dança vai além. Ela transcende, né? Por exemplo, nesse Dona Cláudia, tem uma hora que a personagem começa a pendurar roupa, secar roupa. Daí
vinha outras mulheres secando mais roupa, mais roupa, mais roupa, daí as mulheres começam a amarrar a personagem, a protagonista, e a protagonista fica totalmente presa e pendurada, e a gente faz misérias com elas, com aquelas roupas, ou seja, mostrando que a roupa pode ser uma tortura, mas isso não é dito, mas tem o texto que antecede e que depois continua. Então, eu sempre usei a palavra poesia, é uma riqueza para a dança. Só é gratificante a criação. Os problemas a serem resolvidos são instigantes, prazerosos. Só que você não cria sem produzir. E produzir requer toda uma cadeia de providências, desde planejamento, captação de recursos, organização, levantamento de pauta, de prazos, de local para ensaiar, pessoas disponíveis para dançar, se você não tem uma companhia oficial paga com salário. Enfim, é muito difícil essa parte de produção. E como não é uma arte que dê lucro, você não tem produtores que têm interesse, porque eles não vão lucrar com isso. Você tem que pagar um produtor. E para pagar o produtor você tem que ter dinheiro, para ter dinheiro você tem que concorrer, enfim, é um processo muito duro, muito difícil, e que na minha época a gente não tinha nada disso, não tinha produção, não tinha nem teatro. Eu tinha que ir à luta para levantar esses dinheiros. Hoje tem os editais, mas também edital é muito limitado. Você tem que se encaixar dentro do que o edital oferece. E outra coisa, você como artista tem que se inserir na sociedade, e eu sempre atuei, sempre fiz parte de comissões, de associações, criei a associação de Teatro Castro Alves, amigos de Teatro Castro Alves. Você tem que participar, quer dizer, eu acho, eu acredito, você tem que tomar posturas políticas, culturais, de políticas públicas para atender a sua área, enfim. Eu acho que o artista, ele não vive só da sua criação. Eu investi pesado em educação. Eu criei 3 escolas e 2 oficiais que estão até hoje aí importantes, funcionando, e eu acompanho com prazer. Então, a educação a arte e a educação, uma coisa importantíssima. Um dos meus livros é sobre isso. Você tem que acreditar nisso. Você pode fazer muito através da arte na educação. Então, o meu lado principal é o coreógrafo, eu como criadora de dança. E tem minhas outras atividades que eu faço, gerência cultural e educação. Acho que fui chamada para a academia pela minha atuação como profissional de dança, que é a área em que eu domino. E porque a academia, ela não se restringe a letras, ela abarca também ciência e arte. A academia veio me colocar mais assim na base de tudo. Eu fiquei muito honrada por ser chamada como representante da dança, de uma linguagem efêmera que não está no escopo dessa tradição registrada, com
livros impressos, apesar dos meus livros específicos, mas são livros técnicos de dança, né? A academia, ela me mostrou a importância de eu me voltar não mais agora para a vanguarda, porque a vanguarda foi um momento da Bahia que passou dos anos 60, 70, dos anos 80, 90, 2000, foi a construção agora de uma consolidação da arte e da cultura na Bahia. Então a gente começa a se voltar para os grandes artistas, grandes criadores tradicionais da Bahia. A gente tem se aproximado de grupos de trabalhos quilombolas, grupos de arte popular, grupos de periferia, grupos de LGBTQIA+, enfim, grupos, minorias das mulheres. É muito importante isso, de valorizar o que cada comunidade pode produzir, o que cada comunidade tem de valor, as dificuldades que cada comunidade sofre. O importante é que a academia não para de ter cursos, palestras, entrevistas, visitas, está sempre em atividade. Eles se olham muito uns aos outros, isso é muito bonito. Não são artistas voltados para o seu próprio umbigo. Cada um está sempre estudando, sempre valorizando, sempre avaliando e interpretando e fazendo, divulgando o trabalho dos seus colegas passados e inclusive os jovens que estão emergindo. Isso é muito bonito. A academia, ela é muito ágil. Não pensa que a academia fica em chazinhos das 5, nem tem, nós nem temos o chazinho das 5, mesmo que a Bahia não gosta de chá. Eu vejo que a academia está caminhando para maior inserção na sociedade, saindo da sua torre de marfim e abrindo para uma população que está produzindo. A gente descobriu que existe uma academia popular com várias sedes em vários estados e se reuniram pela primeira vez aqui na Bahia, na nossa academia. Eu fiquei orgulhosa de ver isso. Então, quer dizer, quebrar essa ideia de elite, quebrar as barreiras entre camadas sociais, isso é imprescindível. Hoje em dia não se admite mais isso, e a academia está fazendo isso, está fazendo por isso. Acho muito importante, abrindo suas portas, cada vez oferecendo mais cursos, mais bolsas quando consegue, para atrair alunos, para difundir mais, divulgar mais. Eu vejo esse o caminho. Eu espero que essas gerações encontrem cada vez caminhos mais amplos, mais abertos, mais generosos, mais acolhedores. A dança, estou vendo agora, a dança negra está começando agora a ter mais espaço. Eu tenho visto, eu acompanho até hoje, eu assisto todo espetáculo novo que surge, todo coreógrafo que está aparecendo, eu tento acompanhar para ver o que está acontecendo, quem é que está surgindo, que caminhos, e eu fico torcendo. E o que eu vejo aqui na Bahia, que o movimento da dança negra está sendo muito forte e está caminhando para uma dança contemporânea muito avançada,
que, além de defender a decolonização, a política da diáspora, ela está elaborando a linguagem da dança em si. É o que eu vejo e torço para que aconteça plenamente.